Polícia Federal prendeu hoje de manhã o ex-assessor presidencial Felipe Martins em Ponta Grossa, no Paraná. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Martins estava em prisão domiciliar, mas, segundo a decisão, teria descumprido a medida que proíbe ele de usar redes sociais. De acordo com o ministro, o ex-assessor teria feito acesso à plataforma LinkedIn. As investigações apontaram que a denúncia partiu de um militar da reserva que encaminhou ao STF um e-mail com indícios do acesso à tal rede social. A defesa nega irregularidades e afirma que o perfil teria sido acessado por terceiros. O advogado dele garante que o Felipe está sendo perseguido. Olha só. Nem vou chamar isso de prisão preventiva, porque prisão preventiva tem que ter motivo. E essa é mais uma prisão sem motivo. Há 2 anos, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. Após provar que não viajou, ficou preso por mais 6 meses. Agora, no final do ano de 2025, sofre uma prisão domiciliar por culpa de terceiro. E hoje é preso sem que tenha descumprido nenhuma medida cautelar. Felipe Martins estava cumprindo de forma exemplar, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, as cautelares determinadas. Está há mais de 600 dias cumprindo todas as determinações judiciais. Nunca recebeu nenhuma advertência. Nunca foi admoestado por ter descumprido qualquer ordem judicial. E hoje foi punido novamente sem que tenha feito nada de errado. Em verdade, hoje o STF coloca em prática aquilo que já queriam desde 2019, quando Felipe Martins foi selecionado como líder do gabinete do ódio. Vejam que não importa provar ser inocente, não importa cumprir as cautelares de forma exemplar. Essa prisão nada mais é do que uma medida de vingança e para antecipar o cumprimento da pena pela condenação, embora ainda caibam recursos da condenação. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com os demais condenados da farsa da trama golpista e hoje foi assim com Felipe Martins. O Brasil vê que não há devido processo legal aqui. Não importa o quanto recorremos, temos mais de 10 recursos durante todo o processo, até hoje aguardando análise. Não importa quantas provas mostremos, não importa quão inocente seja. O objetivo era eliminar Bolsonaro, bolsonaristas, seus aliados, eliminar Felipe Martins. Hoje, essa prisão do Felipe Martins não foi por algo que ele fez, mas sim por quem ele é. Pois é, depois dessa prisão, muita gente foi às redes sociais, principalmente políticos, se manifestar contra a prisão de Martins. Vamos ver o que disse então Caroline de Toni. Tá aí, ó. Talvez o problema do Felipe seja simples. Advogado independente demais para um sistema que valoriza influência. Jennifer Chiquini disse ali a deputada Carol de Toni, que é do PL Santa Catarina. Quem se manifestou também foi Marcel Van Hatten. Ele diz o seguinte: no governo Lula é assim. Enquanto traficantes, homicidas e criminosos perigosíssimos andam soltos por aí, Alexandre de Moraes acaba de mandar prender Felipe Martins, homem digno, contra quem nenhuma acusação foi comprovada, por supostamente fazer uma pesquisa numa rede social. Marcel Van Hatten está aí dizendo isso contra a decisão de Alexandre de Moraes de mandar prender Felipe Martins, acusado, dentre outras coisas, de ser um dos articuladores daquela chamada minuta golpista, aquela que tinha todo o plano, de acordo com a justiça brasileira, de tomar o poder aqui no nosso país. O Felipe Martins foi condenado, por envolvimento na trama golpista, só que aguarda o trânsito em julgado dessa sentença. Ô Lu, chamar aqui para entrar na conversa, Martins, ele passou hoje também por uma audiência de custódia, São aqueles procedimentos normais para toda pessoa que é detida. Já saíram as informações sobre o que está na saúde dele, se ele está bem, pode ser detido, pode permanecer preso?
A gente já tem uma decisão, sim, essa audiência de custódia foi realizada ali por volta de 5 horas da tarde e a decisão foi pela manutenção da prisão preventiva de Felipe Martins, ou seja, ele vai continuar nessa ordem, sob essa ordem de prisão que foi decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa audiência ela foi conduzida pela juíza Flávia Martins de Carvalho, que atua como juíza auxiliar do gabinete de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E eu tenho aqui um trecho do termo dessa audiência de custódia, um documento que foi anexado ali ao processo, à ação penal que condenou Felipe Martins por tentativa de golpe de Estado. Nessa audiência, ele se manifestou e disse que caso a prisão dele fosse mantida nos moldes em que foi decretada, o Estado brasileiro se tornará reincidente da ilegalidade anteriormente praticada contra ele. Uma posição, então, de Felipe Martins nessa audiência de custódia que o manteve em prisão preventiva. Mas como você explicou também, André, uma audiência de custódia ela é feita para garantir que a prisão foi feita dentro da legalidade, seguindo ali tudo o que a lei determina. E uma prisão ela é mantida nessa audiência de custódia nesse momento quando há esse entendimento de que os policiais cumpriram o papel, cumpriram o mandado que foi expedido ali dentro da legalidade. Lembrando que Felipe Martins, que foi assessor no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, já estava em prisão domiciliar desde sábado e foi preso preventivamente hoje por ordem, então, do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E na decisão que embasou a prisão, Moraes disse que Martins acessou as redes sociais ali, mesmo sabendo que estava proibido de usá-las, o que evidencia, de acordo com o ministro, o desprezo do réu pelas medidas impostas e pelo próprio sistema jurídico, pois não respeita as normas e não cumpre as decisões judiciais. Felipe Martins teria acessado o LinkedIn, que é uma rede social mais voltada ao campo profissional, e o advogado dele, Jeffrey Chiquini, disse, inclusive, que essa plataforma não configura, não entra ali na lista de rede social e que esse acesso foi feito para buscar provas a favor de provas que vão na linha de defesa de Felipe Martins nesse momento de recursos da ação penal que o condenou a 21 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado. Lembrando que quando essa ordem de prisão preventiva foi cumprida, Felipe Martins foi encaminhado a um presídio na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, onde ele já estava, e a expectativa agora, a tendência é que ele permaneça nessa prisão preventiva até que essa ação penal que o condenou a 20 anos de prisão entre na fase de trânsito em julgado, que significa que essa ação penal vai ser encerrada. Não há mais possibilidade de qualquer recurso ou de reversão de pena. Então, essa é a expectativa, lembrando que esse também foi o trâmite com Jair Bolsonaro, que foi preso preventivamente e depois essa prisão foi revertida em definitiva quando essa ação penal relacionada ao ex-presidente entrou nessa fase de trânsito em julgado. Essa é a expectativa, então, em relação a Felipe Martins. Pois é, Lu, o Felipe Martins, para o pessoal lembrar, quem está nos acompanhando aí, né, ele foi condenado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, porque em 2021 ele ficou muito famoso durante uma reunião ali no Senado. Ele fez um gesto que eles chamam de gesto de supremacia branca, dizendo que os brancos são mais poderosos e importantes que o resto das pessoas todas, né, que todas as outras pessoas do nosso país. Ele disse que não, fez um gesto ali com a mão, afirmou que estava ajeitando um microfone de lapela, desse que você põe aqui no paletó do lado, falou que não era nada disso, mas ainda assim, assessor de assuntos internacionais, né, do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, ele foi condenado pela justiça por um gesto alusivo à supremacia branca. Isso foi durante uma sessão do Senado 2021, conforme a sentença que foi proferida pelo juiz Davi Wilson. Eu falei Supremo, mas não, foi para outra instância. Davi Wilson de Abreu, da 12ª Vara do Distrito Federal. Martins recebeu pena de 2 anos e 4 meses de prisão, inclusive, por incitar uma forma aí de preconceito racial. Felipe Martins, portanto, preso hoje, depois de ter usado uma rede social usada para negócios, mas que não deixa de ser uma rede social. LinkedIn é uma rede social, você troca mensagem, troca foto, troca áudio, você consegue conversar ali perfeitamente. Teria descumprido. O advogado dele negou
disse que não, que ele sempre cumpriu todas as determinações da Suprema Corte Brasileira, já condenado ele, inclusive, só esperando o trânsito em julgado para que ele vá também, de acordo com a lei brasileira, que ele vá preso. Vamos esperar para ver, então, o que vai acontecer, afinal de contas, hein?